Muito boa noite, minha gente. Sejam muito bem-vindos a mais um Projeto EBD, nossa playlist semanal, em que a gente comenta as lições da revista Betel Dominical. Beleza? Hoje nós vamos falar então da lição número 4, a realidade do arrebatamento. Tá? Para você que é novo aqui, eu sou professor de Escola Bíblica Dominical, meu nome é Marcelo Lucas, sou membro da Igreja Assembleia de Deus aqui no estado de Minas Gerais, e toda semana nós deixamos aqui um resumo da lição para contribuir com vocês, né, que você que é professor, você que é estudante, você que é membro de alguma igreja evangélica, seja da Assembleia ou de outra denominação, enfim, para que você possa acompanhar aí o estudo da Palavra de Deus. Amém? Lembrando que tem nos links abaixo nosso site, o trabalho que a gente desenvolve, estamos aí com cursos, né, você assina a comunidade Carregando a Cruz, você tem cursos ali na área de teologia bíblica e na área de filosofia cristã. São vários cursos que estão disponíveis lá e vão entrar novos cursos em breve, beleza? E ainda aproveita 30 dias grátis, beleza? Confere lá que eu tenho certeza que se você se interessa por teologia, isso vai te ajudar demais, beleza? Então, vamos lá. Sem demora, sem mais enrolação, vamos para a realidade do arrebatamento, lição de número 4, que vai ser ministrada, então, no próximo dia 24 de abril de 2022. O texto áureo está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Muito bem. Essa lição, ela tem por objetivo, né? Toda lição da Betel, ela vem 3 objetivos. Os objetivos são falar sobre a volta de Jesus Cristo, destacar a esperança dos que morrem em Cristo e mostrar como será o arrebatamento. Eu achei interessante, quero destacar aqui, o comentarista diz assim: o estudo acerca do arrebatamento deve nos mover ao cultivo de um viver moderado, justo e piedoso, servindo ao Senhor. Olha, e eu destacaria o seguinte, que quando a gente fala isso, fica parecendo que nós estamos dizendo o seguinte: olha, porque Jesus vai vir, você deve servi-lo, com medo de ser condenado ao inferno ou por ter um prêmio, né, da vida eterna. Mas veja, não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós servimos a Deus ou amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro, em gratidão pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Ok? Portanto, assim, nós temos o estudo da escatologia, da volta de Jesus, deve gerar em nós esperança e maior amor pelo Senhor, pelo nosso Salvador. Tá? E aí eu destacaria os versículos 17 e 18, que também estão na revista, entre os textos de referência. Tem mais, mas eu quero destacar só esses dois que diz assim: depois que Paulo está falando do arrebatamento, tá? Que primeiro aqueles que morreram no Senhor serão ressuscitados, e ele diz: pois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha que interessante, né? Que a certeza de que estaremos com o Senhor é um consolo, é um conforto. Primeiro, para aqueles momentos que nós perdemos os nossos entes queridos, então devemos nos consolar em saber que nós vamos revê-los na eternidade, e também nos consolar diante das dificuldades que passamos. Ou seja, entender que Jesus vai voltar, toda lágrima será enxugada, teremos novos corpos e viveremos eternamente com o nosso Salvador, deve ser também consolo para as dificuldades do dia a dia. Amém? Muito bem, então vamos lá. No primeiro tópico, ele vai falar sobre a esperança para os que morrem em Cristo. Ou seja, aqueles que morreram crendo, servindo a Deus, estão aguardando o dia do arrebatamento em que eles serão ressuscitados. No 1.1 ele diz assim: o Cristo, as primícias dos que morrem. Olha que interessante. E aqui ele vai basicamente dizer o seguinte: olha, o fato de Cristo ter morrido e ressuscitado é a garantia de que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar para viver eternamente com o Senhor. Ele diz assim: a Bíblia deixa claro que este não é um assunto apenas para teólogos e líderes, mas um assunto que todos devem aprender e entender. Foi o que eu falei anteriormente, né?
quando nós estudamos o arrebatamento, nós temos o consolo de saber que viveremos eternamente com Cristo. Consolo tanto na hora das dificuldades, quanto para entender a finitude da vida e nos consolar diante da perda de entes queridos. Tá? E ele também diz assim, estou lendo trechos, tá, do que o autor, o comentarista da revista, coloca aqui. Significa que, para os que creem, a morte é uma porta que se abre para a eternidade com Cristo. Morte de salvo não é adeus, mas é um até breve. Né? Então é importante entendermos isso. Aqueles que morreram em Cristo, eles farão parte do arrebatamento. Tá? Eles estarão presentes no arrebatamento. Ok? Portanto, a morte ela não deve ser temida, ok? Pelo cristão. Ela não deve ser desejada. Desejar a morte é uma questão, talvez, uma patologia psicológica, uma depressão que deve ser tratada, deve ser acompanhada, ok? Mas não precisamos ter a morte como se aquilo nos gerasse uma ansiedade incontrolável, ok? Então, inclusive, entender o arrebatamento, entender a volta de Cristo, nos auxilia a entender e a viver essa finitude e essa dificuldade que nós temos no nosso dia a dia. Amém? Muito bem. 1.2. A ressurreição dos mortos. E aqui ele vai falar especificamente da ressurreição dos mortos no dia do arrebatamento. Ele vai começar dizendo assim: a base de nossa fé sobre a ressurreição dos mortos é sólida e consistente. É a palavra de Deus. No momento que for tocada a última trombeta, o Espírito Santo, assim como ressuscitou a Cristo dentre os mortos, as primícias dos que dormem, ressuscitará os salvos para a vida eterna em Cristo Jesus. Isso está lá em Romanos capítulo 8, versículo 11. Então, Jesus ter sido ressuscitado é a base da nossa fé. É a base de crermos que nós não, né? Mas que em Cristo nós seremos vitoriosos, venceremos a morte e viveremos eternamente com o nosso Senhor e Salvador. Amém? Muito bem. Seguindo. E aí, ele vai tratar especificamente do que eu falei com vocês, daquela parte de consolai-vos com estas palavras. Ele vai tratar aqui de como a nossa vida é efêmera, de como a nossa vida é finita, e que a palavra de Deus nos traz consolo diante dessa precariedade da vida humana, da vida terrena. Ok? Veja só. Ele vai citar aqui como que a palavra fala, né? A Bíblia fala dessa ele usa a palavra, ele usa o termo efêmera, né? Como que a vida é efêmera. E eu gosto de dizer fragilidade, incompletude, tá? E ele vai dizer, ó, ele vai lembrar que a Bíblia diz em Salmos capítulo 90, perdão, Salmo 90, Salmo não tem capítulo, tá? Ele é um compilado, é uma coletânea, né, de poemas e cânticos, enfim. E no Salmo 90, versículo 9, ele diz que a vida é como um conto ligeiro. Por que um conto ligeiro? Nasce dia tal, morre dia tal. É uma nuvem que passa, está em capítulo 7, versículo 9. Uma sombra que declina, Salmo 102, versículo 11. Como a erva que se seca, que também está no Salmo 102, versículo 11. Então essas expressões mostram como que a vida humana terrena é frágil, né? É passageira. E diante disso, saber que estaremos com o Senhor é sim para nós um consolo, um conforto, uma bênção, um alento. Ele ainda diz assim: a ordem que temos de Jesus é que nos consolemos uns aos outros com estas verdades. Eu achei essa expressão extraordinária. É uma ordem que o Senhor nos dá. Consolem, se consolem, sabendo que Cristo voltará, sabendo que a sua vida não se resume a isso, não se resume a essa realidade tão frágil, tão passageira. Ok? E olha que maravilha é entender o arrebatamento. Muitas vezes a gente deixa para lá, muita gente não prega, inclusive alguns líderes chegam ao estágio de dizer, olha, eu até falo da volta de Jesus, mas eu não creio que isso vá acontecer. Né? Ou como um colega até de seminário uma vez disse, há muito tempo, né? Ele disse comigo, ele disse para mim, olha, Jesus vai voltar, mas isso vai demorar demais. Né? Olha, a verdade é que a Bíblia nos ensina que devemos viver como se Cristo fosse voltar para nós. Os apóstolos viveram assim. Quando você lê as cartas, você percebe que os apóstolos ansiavam pela volta de Cristo. Esperança não é cruzar os braços e esperar, mas é uma espera que deseja esse acontecimento. E só assim nós podemos ter o consolo de saber que Jesus ele guarda o nosso depósito, como Paulo diz a Timóteo. Guarda a nossa bênção para que possamos viver eternamente.
Amém? Muito bem. No segundo tópico, o comentarista, né, vai dizer, olha, a igreja e a esperança do porvir. Ele vai dizer o seguinte, olha, o arrebatamento ele tem uma afetação mundial. Embora o arrebatamento seja para os salvos e para aqueles que morreram em Cristo, ele vai ter implicações mundiais, porque em algum momento, e não muito distante do arrebatamento, as pessoas vão perceber, olha, sumiu um monte de gente no mundo inteiro. O que aconteceu? E ninguém vai ter resposta, né? Em algum momento aqui da revista, não me lembro em qual tópico, o comentarista até diz assim, olha, já pensou como vai ficar o domingo seguinte ao arrebatamento? Claro, né, se Jesus não voltar na hora do culto, essas coisas, talvez para algum lugar do mundo esteja na hora do culto, esteja ali no domingo, né? Ou no sábado, sei lá, que dia que as igrejas se reúnem em outros países, geralmente é no domingo mesmo, a cristandade, né, geralmente se reúne no domingo, né? Imagina como é que vai ficar, né? Todo mundo correndo, querendo entender, querendo saber. Talvez youtubers, né? Em nome de Jesus não estaria aqui, né? Mas youtubers falando sobre isso, às vezes até falando sobre escatologia, né? Então terá sim uma repercussão mundial esse acontecimento, ok? E aí ele vai tratar sobre a expressão nem todos dormiremos. O arrebatamento ele acontecerá da seguinte maneira, a Bíblia nos revela, que primeiro o Senhor ressuscitará os mortos, transformando-os já em corpos glorificados. Talvez uma dúvida, já adianto aqui, você fala assim, mas eles vão ressuscitar em corpo e aqueles que foram cremados? Lembra que o Deus a que servimos é um Deus todo-poderoso, ele criou tudo do nada. Ele trazer de volta, ele chama à existência aquilo que não existe. Você acha que tem algum problema a pessoa ser cremada? Não, o Senhor vai trazer de volta. Tá? Então não se preocupe com isso. O Senhor traz de volta e já transforma esses corpos. Essas pessoas já serão transformadas. O corpo que era corruptível, que morria, que era mortal, né? Aquilo que era corruptível se revestirá de incorruptibilidade, aquilo que era mortal se revestirá de imortalidade. Né? Então, ele vai transformar o corpo de todos nós. Aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, que ficarmos vivos, é a expressão de Paulo, né? Ou seja, Paulo esperava que ele veria o arrebatamento, né? Então, aqueles que estiverem vivos estarão também com o Senhor nos ares e terão seus corpos também transformados para viver eternamente com o Senhor, ok? E o comentarista ele fala, né? Olha, é possível que esta geração seja a nossa geração, considerando o estado no qual se encontra a humanidade e as muitas profecias que estão se cumprindo. Ou seja, é possível que essa geração veja o arrebatamento, ok? É possível que seja esta geração a ver o cumprimento da promessa do arrebatamento da igreja. Amém? No 2.2 ele vai tratar o seguinte, olha, não precederemos os que dormem, que é o que eu acabei de explicar, tá? É o que eu acabei de falar. Primeiro o Senhor ressuscita aqueles que dormiram, que morreram em Cristo, e depois aqueles que ficarem vivos encontrarão com o Senhor nos ares. Ok? No 2.3 ele fala, todos seremos transformados. E aqui é uma ênfase até em algo que eu já falei, já até expliquei, que é a questão de transformar o corpo, né? De modo que a compreensão é que nós, não, na eternidade, não tem a matéria como nós a conhecemos, ok? E nem pode. Né? A matéria aqui ela é criada, na eternidade ela não é criada. Então aquilo que é corruptível, aquilo que é mortal, vai se revestir de incorruptibilidade e imortalidade. Então o Senhor vai transformar. De modo que na eternidade nós teremos o corpo, não é que nós seremos igual a Cristo, tá? Quando fala que seremos como Cristo, é que nós teremos, usando a linguagem humana, né, a mesma substância de Cristo, né? Marcelo, mas isso é usado na teologia para dizer que Jesus tem a mesma substância de Deus. Significa dizer que nós teremos a mesma matéria. Então, por exemplo, pensa o seguinte, se a caneta aqui, ó, ela é feita de plástico, ok? Essa outra caneta, que é muito diferente dela, também é feita de plástico, embora as duas sejam da cor azul, né, de tinta azul. Vocês percebem que são modelos completamente diferentes. Talvez uma escrita melhor, tem uma escrita mais macia, essas coisas. Eu sei que o exemplo é bobo, mas é didático, ok? Então nós teremos a mesma matéria que Cristo e os anjos, mas não teremos os mesmos atributos. É isso que a Bíblia nos ensina, ok? Com o corpo transformado, nós seremos incorruptíveis e imortais, assim como Jesus. São os únicos atributos que vai ser comunicado. O resto é atributo exclusivo do Senhor. Amém? Muito bem. Então isso que é a transformação. 3. O mistério do arrebatamento. Primeiro ele vai dizer, olha,
será extraordinariamente rápido. Em vários comentários diz assim, é um momento que nem se pode contar o tempo. Será num abrir e fechar de olhos, ok? Muito rápido, ok? Ele diz assim, sua volta para arrebatar a igreja será repentina e surpreenderá o mundo. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:2 e Mateus 24:44. Devemos estar vigilantes e preparados, pois o noivo se aproxima. Mateus 25:6, que é a parábola das 10 virgens, né? E aí é importante lembrar que essa parábola nos lembra muito sobre a vigilância. 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. 5 tinham azeite, a lâmpada estava acesa, elas podiam enxergar, o noivo pôde reconhecê-las, e 5 já não tinham azeite. Né? Foram comprar, o noivo chegou, fechou a porta, elas ficaram fora. Ok? Importante entendermos isso. 3.2. Encontraremos Cristo nos ares. Olha só. O que eu já até comentei, né? Que o mundo vai perceber que as pessoas sumiram. E aqui ele também traz o comentário do seguinte. A volta de Cristo, nós cremos que ela se dará em 2 momentos. Algumas pessoas costumam dar nomes diferentes. Tá? Uma seria o arrebatamento, o outro seria a revelação de Cristo. Por quê? Porque no segundo momento, vamos fazer o desenho rápido aqui, né? Jesus volta, bodas do Cordeiro na eternidade, a igreja está com o Senhor na eternidade. Aqui na Terra se passam 7 anos, ok? Se passam 7 anos aqui na Terra. E nesses 7 anos, nós temos o período da grande tribulação, tá? Esse período de grande tribulação é um período em que o anticristo vai governar 3 anos e meio de falsa paz, né, uma paz simplesmente humana, política e tudo mais. No meio, né, com 3 anos e meio, o acordo de paz é quebrado e começa-se então a perseguição daqueles que permanecem fiéis a Deus, bem como uma perseguição aos judeus. Tá? Terminados esses 7 anos, Jesus volta com os anjos e com a igreja, aprisiona Satanás e então tem 1000 anos de reinado do Senhor Jesus. Por isso que se dá em 2 vezes. No arrebatamento, ninguém vê Jesus, apenas vai perceber a falta da igreja, muitos somem, né, pelo mundo todo. Na segunda vez, todos veem Jesus, ok? Todo mundo vê Jesus voltando em toda a sua glória, tá? Por isso que se fala em 2 momentos, tá? A volta de Cristo em 2 momentos, tá? Você deu 2 nomes? Aí é opção de cada estudante, de cada comentarista, tá bom? Mas a volta de Cristo se dará dessa forma, tá? Só um detalhe, gente. Eu sei que há outras linhas teológicas que não creem no primeiro arrebatamento, creem no segundo, mas aqui eu estou apresentando a linha teológica da Assembleia de Deus, ok? Que é inclusive a linha que a Bethel nos traz, obviamente. Amém? 3. Estaremos para sempre com Cristo. E aqui o comentário é interessante. Ele diz assim, antes de ser crucificado, Jesus intercedeu pelos discípulos e por toda a igreja, para que estejamos sempre com ele e vejamos a sua glória. João 17:24, a oração sacerdotal do Senhor Jesus. A promessa final ao que vencer, na carta à igreja de Laodiceia, é de que nos assentaremos com Cristo no seu trono e reinaremos com ele. Apocalipse 3, versículo 21. Gente, essa promessa, tanto na oração sacerdotal e as promessas que são feitas em toda a Bíblia, devem trazer para o nosso coração consolo, alegria, paz, a certeza de que estaremos com o Senhor na eternidade. Isso deve nos levar a amar mais ao Senhor, a servi-lo e a obedecer a sua palavra, não por um medo irracional, mas por entender que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Senhor. Amém? Espero que tenha contribuído com todos vocês, que seja aí para a instrução, para o crescimento espiritual de vocês, e que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.